Pensa só, o que será que acontece quando uma dívida com o governo, um imposto, por exemplo, não é pago? Pois é, existe um documento que transforma esse débito em algo muito mais sério. Hoje, a gente vai desvendar o que está por trás da certidão de dívida ativa, a famosa CDA, e entender o que ela significa na prática. Bom, a história toda começa com essa pergunta, que vamos combinar, muita gente já deve ter se feito. O que acontece oficialmente quando um imposto não é pago no prazo? A coisa não fica simplesmente esquecida, não. Existe um processo bem formal e é exatamente aí que a jornada da CDA tem início. E a resposta é que um simples débito em aberto dá o pontapé inicial para uma transformação. Ele está prestes a deixar de ser só uma pendência para se tornar uma obrigação formal, reconhecida por lei e, claro, com todo o peso do Estado por trás. Olha, existe um passo a passo bem claro para isso acontecer. Primeiro, claro, o débito existe e não foi pago. Daí, o governo tenta cobrar de forma amigável, administrativamente, sabe? Manda notificação. Mas, se nada disso resolver, aí sim a gente chega no ponto de virada. A inscrição oficial desse débito em dívida ativa. É esse o momento que formaliza tudo e dá início a um processo bem mais sério. E a consequência disso, gente, é enorme. A dívida deixa de ser só um valor pendente e vira um crédito que a Fazenda Pública pode de fato exigir na justiça. A natureza da obrigação muda completamente, sabe? Ela ganha uma força legal para ser cobrada de um jeito, digamos, bem mais incisivo. Ok, mas como é que essa nova realidade jurídica é documentada? É aqui que entra a nossa protagonista de hoje, a certidão de dívida ativa. Vamos dar uma olhada no que exatamente esse documento tem e por que ele é tão importante. A CDA, na essência, é o título que materializa a dívida. Pensa nela como se fosse, sei lá, um cheque ou uma nota promissória. É um documento que, por si só, já comprova que o crédito existe e dá ao governo o direito de começar uma cobrança formal, seja na justiça ou até mesmo fora dela. E aqui tem um ponto que é crucial. Para valer, a CDA não pode ser feita de qualquer jeito, não. Ela tem que seguir regras bem rígidas. Isso não é só burocracia, viu? É uma garantia para o cidadão. Ela precisa ter o nome completo do devedor, o valor exato em dinheiro do débito, de onde veio essa dívida, qual a lei que a fundamenta, o número do processo. Tudo isso para garantir que a cobrança seja transparente e legítima, né? Beleza. Com uma CDA válida em mãos, o Estado ganha um poder de cobrança bem robusto. Vamos entender agora quais são as ferramentas que esse documento destrava para a Fazenda Pública. A CDA carrega uma força jurídica muito grande. Ela tem o que a gente chama de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. Traduzindo do juridiquês, parte-se do princípio de que tudo que está escrito ali é verdade e o valor está correto. Na prática, isso inverte o jogo. Não é o governo que precisa provar que a dívida existe, mas sim o contribuinte que tem que provar que ela está errada. Mas, atenção, essa presunção é relativa, ou seja, ela pode sim ser contestada e derrubada. E esse poder todo se manifesta de duas formas principais. De um lado, tem o caminho mais longo, a cobrança judicial, por meio de um processo chamado execução fiscal. Mas também existe uma via mais rápida e direta, a cobrança extrajudicial. É quando a CDA é protestada em cartório, por exemplo. Isso pode levar à negativação do nome do devedor, um impacto bem imediato no dia a dia. Mas o sistema precisa ter equilíbrio, certo? Se o Estado tem ferramentas tão poderosas para cobrar, o cidadão também precisa ter jeitos eficientes de se defender de uma cobrança que ele acha indevida. Vamos ver como isso funciona. Basicamente, existem dois grandes caminhos de defesa. Um são os embargos à execução fiscal. Neles, a discussão sobre a dívida é super ampla. O porém é que, geralmente, o devedor precisa garantir o pagamento antes de discutir, por exemplo, oferecendo um bem em penhora. Já a outra opção, a exceção de pré-executividade, ou EPE, é uma defesa mais direta, mais cirúrgica. Ela é usada para apontar erros formais na CDA ou coisas como a prescrição da dívida. E a grande vantagem dela, não precisa garantir o valor em juízo para poder se defender. No final das contas, a gente pode enxergar a CDA como o ponto central de uma balança que tenta equilibrar os interesses do Estado e os direitos do cidadão nesse mundo tão complexo dos tributos. No fundo, tudo se resume a essa ideia aqui. A CDA é a ponte. É o mecanismo que pega uma simples dívida administrativa e a transforma numa obrigação que pode ser imposta pela força da lei, pelo sistema judiciário. É essa transformação que dá a ela todo o seu poder. Então, o ponto crucial é este. A CDA não serve só para o Estado. Ao mesmo tempo em que ela é uma ferramenta essencial para a arrecadação de recursos públicos,
Todas as suas regras e formalidades são também um mecanismo que garante ao cidadão o direito a um processo justo e à sua defesa. E isso nos deixa com uma reflexão final. A certidão de dívida ativa é uma ferramenta de poder para o Estado ou uma garantia de processo legal para o cidadão? A verdade é que, para um sistema fiscal ser justo, ela precisa ser exatamente as duas coisas ao mesmo tempo.